Hoje, 7 de novembro de 2019, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 o juiz aposentado José Antônio Alves de Abreu. Boa tarde, doutor José Antônio. Boa tarde. Doutor José Antônio, em que data e local o senhor nasceu? Nasci em 3 de junho de 1956, na cidade mineira chamada Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Nossa referência é Diamantino, terra do nosso Juscelino. Doutor Antônio, qual a origem da sua família? Toda nacional, toda brasileira. Minha avó é filha de escravos e radicada nessa região há muitos anos, há gerações, e de lá nós viemos para Belo Horizonte e aí começa toda a história, toda a saga da vida de José Antônio. Quando adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? Tinha mais tendência para a área de exatas, né? Sempre gostei muito de matemática e a minha ideia era talvez engenharia mecânica, que eu gostava, eram as minhas preferências, né? Nada na área de humanos, mas foi a virada, a guinada da vida que me trouxe. E como o senhor veio parar no estado de Goiás, já que todo mundo era mineiro? É uma sequência de fatos. Primeiro, foi a ida de minha mãe para Brasília, onde ela foi aprovada no concurso Tribunal Superior do Trabalho, e determinada situação, surgiu um concurso, um novo concurso para técnico judiciário, e ela fez a inscrição, antigo técnico judiciário, hoje eu não sei qual o nome do cargo mais sinceramente, mas fez a inscrição sem eu saber, para que eu estava em Belo Horizonte, estava até na fazenda, trabalhando na fazenda, e ela fez essa inscrição, falou comigo, eu, em apreço à irreverência, é claro, fui lá e fiz as provas. Logrei êxito, passei até em primeiro lugar no concurso na época, e fui para Brasília. E trabalhei durante anos, né, no gabinete do ministro Guimarães Falcão, e tinha um relacionamento muito grande com os colegas de trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho não era tão grande à época, ele era mais acanhadozinho em termos de número de funcionários e tudo. E a gente tinha um relacionamento muito grande, conhecíamos muito uns aos outros. E tinha um colega, né, que era aqui de Goiânia, e ele aspirava à magistratura trabalhista. Qual o nome dele? Ele já havia prestado... Antônio, o sobrenome dele é Paniagua, né? Antônio Paniagua. Ele aspirava à magistratura e já havia prestado diversos concursos e havia falado comigo que ia desistir porque eu não conseguia, e ele era de Goiânia, estava em curso as inscrições para o concurso de magistratura, terceiro concurso de magistratura do TRT. E no último dia, na sexta-feira, falei, não, Paniagua, você vai fazer o concurso. Vamos lá, incentivei, coloquei-o dentro do carro e viemos os dois para Goiânia e fiz a inscrição dele, e já que estava aqui, fiz a minha também. Foi assim, né? Não existia nenhuma pretensão anterior, né, para vir para Goiás. Né? E aconteceu de eu passar no concurso e ele não. Essa foi a história da minha vinda para Goiânia. E, aprovado que fui, resolvi e aqui estou até hoje. O senhor teve experiências profissionais antes de ingressar no TST? Sim, muito. Poderia falar para a gente? Eu fui, como falei, minha área era de exatas, mecânica e tudo. Eu fiz, quando adolescente, pré-adolescente, um curso no Senai. Chamava-se à época de mecânica geral, mas não era mecânica de automóveis, era mecânica industrial. E ali eu saí formado como torneiro, fresador, né, soldador, e fui trabalhar nessa
área de indústria, né, metalúrgica, né? E trabalhei alguns anos, enquanto me formava no segundo grau, na época, no científico, né? E no colégio, eu estudei no colégio estadual até o científico. Depois, terminei essa fase, essa etapa, né? E mudei totalmente, porque eu fui fazer um outro curso, dessa vez no SENAC, né, Serviço Nacional do Ensino do Comércio, e fiz para auxiliar de escritório. Eram as oportunidades que tinham. E ingressei numa empresa chamada Industrial Belo Horizonte, tecido Belo Horizonte. Fui trabalhar num ramo totalmente diferente, né? E ali eu comecei como auxiliar de escritório e fui a supervisor de vendas. Na época tinha uma equipe de vendedores que eu supervisionava. E ali eu fiquei até por volta de 1970, 70 e pouco. E depois trabalhei, saí de lá e fui ser empreendedor, né? Na época não tinha essa palavra, mas a gente já era empreendedor de um pequeno comércio de legumes e frutas, né? E depois veio a fase eu fui para a fazenda da minha irmã, do meu cunhado, fiquei lá uns tempos, e veio o concurso para Brasília. Foi assim, né? A gente foi de função, de tarefa em tarefa, de profissão em profissão, fui mudando e ganhando experiências, né? Até chegar no TST. E quanto à faculdade, em qual faculdade o senhor se formou? No CEUB, em Brasília. Foi só quando eu fui para Brasília que eu parei de estudar depois do segundo grau e só retomei em Brasília, né, em 81. E quando o senhor terminou a faculdade, o que o senhor tinha em mente assim, para o seu Eu já futuro? estava no TST Ah, e sim. já estava inserido no gabinete fazendo, durante o curso, eu já fazia algumas sugestões de despacho de admissibilidade de recursos de embargo para a STI. Na época não tinha ainda a STI, era o Tribunal Pleno. Mas, então, como eu já estava inserido no gabinete, trabalhando na área jurídica, foi uma consequência lógica. Eu me formei, me habilitei para assessoria, fui promovido para assessor e ali fiquei acompanhando o ministro Falcão nessa trajetória até vir para Goiânia. Doutor José Antônio, em que ano foi que o senhor ingressou mesmo no TST? No TST 81. E como servidor, o senhor trabalhou por quanto tempo? Enquanto De 81 servidor, a 94, quando vim para cá. quando ingressou na 13 anos. magistratura. Enquanto servidor do TST, se recorda quais foram as dificuldades enfrentadas naquele período? Eu trabalhei muito ao lado, muito próximo do ministro Falcão, e ele exerceu os 3 cargos da administração. Além da magistratura normal, da função para a qual ele era, ele foi corregedor, vice-presidente e presidente. E nesta etapa, teve a Constituinte, 86, e ele foi nomeado, indicado para o Congresso como representante da Justiça do Trabalho nesse processo constituinte. E eu o acompanhei, e ali fizemos um grande relacionamento no Congresso, eu tinha amigo que trabalhava na gráfica do Senado, então todas aquelas etapas do projeto A, B, ou C, B e A da Constituinte, né, com as diversas subcomissões, e o que tinha interesse para a Justiça do Trabalho, a gente tinha acesso e fazia ali o intercâmbio. Eu fazia a minha parte de assessorar o ministro, que, por sua vez, era o representante. E a grande dificuldade foi manter a estrutura do Justiça do Trabalho como era pensada pelo Tribunal Superior do Trabalho, refletia naturalmente os interesses da magistratura ali no âmbito da Constituição, e depois, né, quando veio a administração, a parte administrativa em si, que ele fez durante 6 anos, nos 3 anos de corregedoria, vice-presidente e presidente, teve
o processo de informatização e os grandes projetos que o TST encabeçou na administração dele, que foi a criação de 367, se não me engano, na época, juntas de conciliação e julgamento, pela primeira vez dotando a Justiça do Trabalho de primeiro grau do segundo juiz, que é o juiz auxiliar, que já estava previsto na CLT desde 1941, mas não tinha sido implementado ainda, por falta de um projeto de lei específico. Então, além de criar essas novas varas, juntas na época, todas as juntas então existentes, foi criado o cargo de juiz auxiliar. Quer dizer, então foi um projeto de substancial importância para estruturar a Justiça do Trabalho à época, reestruturar, ou dar a ela a estrutura que ela precisava à época. Então foram batalhas, foram, digamos assim, diárias praticamente, embates no Congresso, embates dentro atendendo as diversas manifestações das partes, principalmente os sindicatos foram chamados, sindicatos trabalhadores, sindicatos patronais foram chamados a se manifestar, as confederações praticamente, que a gente canalizava. As confederações, elas capitaneavam as federações e sindicatos, aglutinavam as propostas e mandavam. Então, nós tivemos todo esse trabalho de tentar compilar todos os interesses, né, e levar para o Tribunal Pleno, do Tribunal Superior do Trabalho, decidir e aí sim formatar esse projeto, esse grande projeto, para encaminhar para o Congresso. Aí, já no Congresso, foi outro embate, outra história, outras lutas, foram outras lutas nas comissões, subcomissões, todo o trâmite legislativo, até que, por fim, foi aprovado e sancionado o projeto que criou essa nova estrutura, né, reestruturou, deu à Justiça do Trabalho os cargos que ela precisava, principalmente no primeiro grau, que a filosofia do TST, então, na época, era dotar a magistratura de primeiro grau. Tinha até uma frase que a justiça tem que ir até o cidadão, né, não ao contrário. Então, era para realmente capilarizar a Justiça do Trabalho o máximo possível no território nacional, atendendo às diversas demandas, dentro do possível. E foi assim que surgiu esse embate, essa luta gostosa, esse dia a dia, que a gente tinha um prazer violento e até um certo romantismo. A gente fazia aquilo, vestia a camisa da Justiça do Trabalho, como vestimos até hoje, e defendendo os interesses, brigando, correndo atrás, na medida possível, dentro das limitações da nossa competência, naturalmente. Era tudo muito bem compartilhado. Além desse trabalho que o senhor fazia junto com o ministro na reestruturação da Justiça do Trabalho, né, o senhor também acompanhou o ministro na instalação de alguns regionais. O senhor poderia falar sobre isso? Exatamente. Outra etapa, outro projeto, que aí foi a criação de tribunais regionais. Primeiro teve esse projeto da estrutura de primeiro grau e depois atender aí um outro reclame nacional, que eram diversos tribunais regionais que eram solicitadas as criações também. Tinha projetos, tinha processos de criação dentro do TST que estavam lá, os pleitos, há mais de 15, 20 anos, talvez, e estavam dormitando e foram acordados e todos eles foram reunidos com os novos pleitos nacionais e isso resultou na criação de 6 tribunais regionais. Né? 6 tribunais regionais. Da 19ª, 18ª era o único que existia. Foi ainda a nossa região, aqui a 18ª região, foi instaurada na gestão do ministro Prates de Macedo. A partir daí, todos os outros foram instalados, criados e instalados na gestão do ministro Falcão. Então, Alagoas, Sergipe, Natal, Piauí, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São os 3 tribunais. E eu tive a honra, né, de participar ativamente
na instalação da criação, do projeto de criação, da todo o embate legislativo e instalação física de 4 desses 6 tribunais. Né, eu integrei a comissão ou presidi a comissão de instalação. Né? Então, foi uma atividade bem difícil de ser executada, muito trabalho, muita viagem, muita gente ficava distante da família, com algum sacrifício, né? Mas foi extremamente prazeroso e gratificante mesmo ao final, quando conseguimos, no dia 22 de dezembro de 1991, instalar o último tribunal, 21 em Cuiabá e 22 em Campo Grande. Então, encerramos mais uma etapa, exatamente no final da gestão do ministro Falcão. Foi extremamente prazeroso essa área. Pelo que o senhor nos fala aí, o ministro Falcão teve um papel fundamental, né, na justiça do trabalho, na criação, desenvolvimento. É uma pessoa, meu amigo particular, eu sou suspeito para falar dele, porque tem a verdadeira, né, ele é um espelho, ele é um exemplo que eu tentei e tento seguir, de dignidade, dinamismo, capacidade de aglutinação, capacidade de gestão, visão. Ele é uma pessoa muito bem dotada de toda a capacidade intelectual nessas áreas e também um grande defensor da justiça do trabalho como um todo. E tem essa visão que ele teve e tinha, inclusive, tentou, mas um projeto que não foi para frente, infelizmente, por dificuldades mesmo, foi a criação a instituição do Código de Processo de Trabalho. Tentou, mas todos os outros projetos que ele tinha, me parece que ele conseguiu fazer e eu acompanhei praticamente desde quando ele foi para o TST até a minha vinda para Goiânia, eu o acompanhei muito de perto mesmo. Então, ele, pessoalmente, na minha vida particular, ele me influenciou demais, muito. Virou, né, a chave, falou, não, é por aqui que eu vou. Foi de onde, a partir dele, eu tomei gosto pela justiça do trabalho, pelo direito do trabalho como um todo, e estou aqui até hoje, né, tentando, sempre lembrando dele, sempre perto dele, tentando, de alguma forma, me aproximar ao vulto que ele é e que representa para mim. Doutor José Antônio, a magistratura na sua vida teve influência do doutor? Total, o direito do trabalho como um todo, por que eu escolhi fazer curso superior, foi a partir dele. Então, era uma proximidade muito grande, ele me influenciou em tudo. Na magistratura, ela veio como subreptícia, ela não surgiu, vou ser juiz, não. Mas foi crescendo dentro de mim sem eu perceber. Quando eu vi, já estava aqui, né, tomando posse até, eu tive a honra de ser empossado pelo doutor Maldonado. Enquanto magistrado, quais as cidades que o senhor atuou no estado de Goiás? Eu fiquei, por designação do então presidente Maldonado, nós tinha algumas juntas da capital que estavam com a pauta muito alongada, né? Então, ele teve a ideia e pôs em prática de colocar 2 magistrados em cada uma dessas juntas, né? Na época, eu fiquei na primeira, né, que era da titularidade da doutora Ana Márcia, que havia se aposentado. Na época, ela havia se aposentado. E estava sem juiz titular, né? Então, eu fui fazer companhia ao doutor Sebastião, né, que hoje está em Anápolis. Ele estava lá, era também juiz substituto, e nós dois pegamos aquilo. Tinha a terceira e tinham as outras juntas que estavam com a pauta muito adiantada. E essa necessidade foi mais realçada pelo trabalho da doutora Dora,
que tinha também, né, muito interesse em melhorar a condição da prestação jurisdicional. Então, pautas para 2, 3, 4 anos entre a inicial e a instrução, e centenas de processos, quase milhares de processos, nas prateleiras das secretarias e nos armários. Né? Quando você abria um armário, estava lá, você descobria que tinha lá 100 processos que você não havia computado. Então, nós pegamos, a doutora Rita de Cássia, hoje também aposentada, com a coordenação da doutora Dora, pegamos a primeira junta de conciliação e julgamento à época e fomos tentar colocar a pauta em dia. Então, eu fiquei mais na capital. Né? Minha única atuação no interior foi em Jataí. Né? A hoje desembargadora Rosa Nair teve uma gestação um pouco complicada, teve que ficar de repouso mais absoluto, e eu fui, né, para a junta de Jataí para substituí-la durante esse período, uns 3 ou 4 meses eu fiquei lá. Né? E de lá eu voltei, e aí sofri o acidente e me aposentei à época, depois de 98. Doutor José Antônio, só para ficar registrado, em que ano o senhor ingressou na magistratura trabalhista? Eu tomei posse no dia 8 de abril de 1994. A sua carreira como juiz foi breve, né? Sim. Tendo em vista a sua aposentadoria precoce em 1996, em Foi virtude em de uma... 97. Eu aposentei em 97. O acidente foi em 96. Eu fiquei afastado até outubro, até novembro de 96. Aí eu voltei, inclusive na terceira junta, né, cuidando da execução e fazendo algumas audiências. Né? Mas fiquei lá por um ano e me aposentei em 22 de dezembro de 97. E como foi para o senhor ter essa aposentadoria tão precoce? Você poderia Eu falar não para nós? estava... porque esse acidente ele traz um trauma muito grande. Eu voltei para a atividade até por influência do Dr. Paulo Mastro. Né? Na época trabalhava na administração e ele foi, me incentivou, volta a trabalhar, e eu voltei. Mas ainda estava emocionalmente desestruturado, porque vira a vida da gente. Né? Você está de um jeito, um segundo depois você está do outro. E veio essa conjuntura toda do retorno, e estava em trâmite no Congresso uma reforma previdenciária, né? E atingiria o serviço público. E alguns amigos meus de Brasília, eu vou omitir o nome, são pessoas de vulto hoje, eu vou omitir o nome, me orientaram, falaram, olha, você tem que pensar, preocupar-se com o seu futuro e o futuro dos seus filhos, que a gente tem lá uma expectativa de sobrevida depois desse acidente bem reduzida. Graças a Deus, até agora, a minha se mostrou mais elástica. E aí vieram essas diversas manifestações de amigos, um fala daqui, outro fala dali, vai piorar, como ocorreu agora na reforma da Previdência. É uma expectativa negativa, um clima de muita caça às bruxas, né? E aquilo influenciou, e eu tinha outro problema, a estrutura da Justiça do Trabalho à época, né? Eu nem sei se hoje tem condições, não comportava muito, tanto que eu, quando eu voltei, eu trabalhava em casa. Né? O doutor Paulo, que trabalhava na Secretaria da Terceira Vara com a doutora Dora, ele mandava os processos de execução e eu trabalhava em casa com os processos de execução. Porque lá mesmo, na sede da Justiça do Trabalho aqui em Goiânia, não tinha, eu preciso um lugar reservado para passar uma sonda na bexiga, eu tenho que descansar
no máximo de 3 em 3 horas, por conta, para evitar uma ferida que chama-se escara. Então, são diversas necessidades que nós temos, os deficientes têm, que precisam de estrutura. Você tem que ter, pelo menos aqui, eu tenho um sofá onde eu deito, se precisar, se eu sentir as dores, eu vou imediatamente mudar de posição. E, na verdade, essa estrutura não é dada para fazer audiência. A audiência começa, você não sabe a hora que termina. Né? Então, ficava meio um pouco difícil. Interior nem se fala, os prédios do interior não eram dotados de qualquer estrutura para um deficiente. Então, todos esses argumentos foram trazidos, foi amadurecendo a ideia, por fim, eu resolvi, né, pedir aposentadoria, e a junta médica, na época, né, também concordou e eu fui aposentado, em razão da invalidez. Doutor José Antônio, passaram-se muitos anos desse acidente. O senhor se aposentou da magistratura e hoje, em que o senhor atua? Como o senhor leva a sua vida? O que faz? Trabalho aqui no escritório desde então. Como é que é a minha proposta de trabalho aqui? É totalmente descompromissada de horário. Né? Ela é adequada às minhas necessidades, né? Que são, que as pessoas não veem, acham que o deficiente apenas não anda. Não, nós temos muitas outras necessidades. Então, como eu fui convidado pela doutora Eliane para integrar o escritório, já à época, né, da aposentadoria, mas na proposta de ter total liberdade. Precisou de sair, não pôde vir, e assim eu me mantenho até hoje. Né? Então, meus compromissos processuais, eles são, às vezes, divididos com meus colegas que acolhem de bom grado essa colaboração. Né? Não posso fazer, não posso ir, tem prazo para cumprir, algum colega me substitui, e assim, com essa adequação, eu tenho uma condição de vida que me atende. Então, eu trabalho, realmente trabalho. No início, eu tinha muito constrangimento em fazer audiência com os meus ex-colegas, amigos, muitos deles, juízes, né? Porque chegava a parte, mas é amigo do fulano, acabou... Então, eu não tinha vedação, não tinha nenhum período defeso para o juiz aposentado não advogar, era possível, mas eu optei, combinei com a doutora Eliane, de evitar a audiência. E evitei ao máximo, e realmente acabou que isso virou uma rotina. Eu hoje, sempre nesse período todo, desde que me aposentei, eu fiquei mais interno no escritório. Pouco saí para fazer audiência, muito pouco, né? E assim eu me sinto melhor assim, e a coisa flui, né, mantendo a minha condição de vida, minha qualidade de vida, e eu posso colaborar de alguma forma com o escritório, trabalhando, né, o pouquinho que eu trabalho. Né, 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, não passo disso, né, mas a minha vida como profissional de advocacia é diferente. Porque o advogado ele sai, trabalha, vai para os tribunais, vai para as audiências. Eu não, eu sou um advogado interno, diferente. Apesar de ser profissional liberal, mantenho uma advocacia diferenciada, vamos dizer assim. Doutor José Antônio, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Observando toda a estrutura que o tribunal tem hoje, como pioneiro, o senhor esperava que o TRT crescesse tanto? Olha, assusta a gente, assusta a gente. Não só o TRT, a estrutura da Justiça do Trabalho no Brasil, mas aqui em Goiás, o Estado ele ganhou um up, um plus, né, de desenvolvimento muito grande nesse período. Né, desde a instalação do Tribunal em 89, 90, ele ganhou, o Estado desenvolveu demais. E, carreado por esse desenvolvimento, há aumento muito exponencial da demanda trabalhista.
E isso exige um acompanhamento da estrutura da Justiça do Trabalho, mas não tão grande como se encontra hoje e sempre carente de maiores recursos de pessoal e de imóveis e tudo mais, porque realmente a demanda ela não para de aumentar. Todos os indicadores demonstram que ela é sempre crescente. Basta notar que agora, né, só estou dando um exemplo, com a reforma trabalhista, né, havia uma expectativa, e houve realmente no início, uma demanda, uma diminuição radical na demanda, em torno de 40%. Todavia, passado pouco mais de um ano, né, da nova legislação, isso já não se mostra mais presente. Voltou a crescer a demanda e parece que os advogados e as partes reaprenderam a atuar na justiça e estamos aí de novo com um número muito grande de reclamações e de trabalho sempre aumentado na justiça. Então, Goiás ele se mostrou, diferentemente de algumas regiões do país, ele desenvolveu muito nessas últimas 2, 3 décadas e a reboque desse desenvolvimento vem a necessidade de aumento da estrutura da Justiça do Trabalho. E tem acompanhado. A duras penas, nós temos lá no nosso TRT, o prédio, né, com a obra de expansão, que todos nós acompanhamos, o sinistro que teve e que paralisou, e agora está retomado, ainda espera-se num ritmo para concluir. Doutor José Antônio, em 1990, quando o doutor Otávio Maldonado tomou posse, logo em seguida, né, ele instalou o tribunal e logo em seguida ele abriu mão para o doutor, em função do doutor Guedes. Essa decisão dele, o senhor acha que foi fundamental ou o senhor acha que não teve interferência na expansão do nosso tribunal, no funcionamento rápido dele e no crescimento que ele alcançou tão rápido? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acompanhei pouco o antes da instalação, né? Eu acompanhei mais o depois. Eu vim no dia da inauguração, estava presente e na época conhecia, tinha muito relacionamento com os juízes da 10ª região, que era o Estado desmembrando, era o Tribunal desmembrando, né? E acompanhei só a partir da instalação, não o antes, né? E conheci o Dr. Guedes muito antes, né, até mesmo da instalação. Ele foi um grande batalhador desde o projeto de lei. Ele foi, como na função de procurador do Estado, ele atuou muito politicamente nesse projeto para aprovação e tudo, e teve também um papel destacado em toda a criação do TRT e na presidência, né, pioneira, que ele foi o primeiro, né, e seguido pelo Dr. Maldonado na presidência. Então, ele teve a gestão política, eu vou dizer assim, né, a fase política necessária para a criação e instalação efetiva do tribunal, que foi capitaneada, a meu ver, pelo Dr. Guedes, que já tinha esse traquejo, esse trânsito, né, por ser do Estado, e depois a fase administrativa, né, que veio consolidar tudo que havia sido feito antes pelo Dr. Maldonado. Então, o Dr. Maldonado ele deu esta feição, né, atual para o tribunal. A feição normatizada, a feição legalista, a feição, né, do tribunal como essa instituição. Mas ambos tiveram, cada um a sua forma de pensar, sua forma de agir e sua especialidade. O Dr. Guedes nessa área de articulação política e o Dr. Maldonado na área de organização estrutural, e que plantou as sementes que germinaram
e estão aí até hoje, né? Então, eu faço essa diferenciação, os dois com muita importância, cada qual na sua área, sem dúvida alguma. Enquanto Goiás estava jurisdicionado ao TRT de Brasília, percebe-se que a Justiça do Trabalho era meio, vamos dizer assim, acanhada e não crescia muito, né? Tinha poucas varas, principalmente no interior. O senhor acha que a criação do TRT de Goiás, a criação da 18ª região, ajudou na interiorização da justiça aqui no Centro-Oeste? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Isso ocorreu em todos os tribunais, em todos os estados, em todos os tribunais desmembrandos, né? Todos eles. Né? E Goiás não poderia ser diferente. Por quê? Enquanto jurisdicionado e administrado por Brasília, né, a gestão administrativa e orçamentária de um tribunal, ele tem que atender não só a sua sede, que Brasília exigia muito nesse particular, como ele atendia já após a Constituição ao Estado de Tocantins, né, e Goiás. Né? Então, na verdade, eram 3 unidades federativas, Distrito Federal, né, Goiás e Tocantins, centralizados em Brasília. Não há dúvida que os olhos administrativos se voltam mais para o entorno, né? Eles irradiam, né? Como círculos concêntricos, eles vão irradiando. É como uma pedra quando você joga dentro d'água, né? O primeiro círculo é bem visível. À medida que vão se formando círculos mais distantes, eles vão ficando mais apagados, menos visíveis até desaparecerem. Assim também a administração. A sede, ela ocupa mais espaço, ela ocupa mais atenção, ela recebe mais atenção, né? E o entorno ele vai havendo vamos dizer, rarefação de emprego orçamentário, administrativo. Por isso, não houve a interiorização da Justiça do Trabalho, nem em Goiás, nem em Tocantins, como até hoje não existe nos estados que não têm um tribunal. Né? Mas é natural. Isso aí é um processo natural, ocorreu em todos os estados, e com a instalação do tribunal aqui, na capital, é claro que os olhares se voltam para o estado, né, da mesma forma. A Justiça do Trabalho é a justiça mais célere e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Há uma filosofia que foi germinada e aplicada na criação, na sua criação em 1941. Né? À época, né, a comissão que foi reunida em torno da elaboração da CLT, né, de onde está a criação da Justiça do Trabalho, né, com a separação da Justiça do Trabalho, saída do Ministério do Trabalho para o Poder Judiciário, né, veio com essa filosofia de facilidade, vamos dizer assim, facilidade processual. Criou-se o princípio da informalidade, né, que preside o processo de trabalho até hoje. Né? Então, toda aquela formalidade do processo civil, ela foi afastada e criou-se um processo de trabalho bem informal, bem dinâmico, bem célere, bem a intenção, tanto do legislador primário, era de que toda a demanda se resolvesse em uma única audiência. Nós temos a estrutura da CLT, fala em audiência una até hoje. Né? Não existia esta previsão de que se faria uma audiência inaugural ou inicial para depois agendar-se uma audiência de instrução própria, porque tudo
a ideia era que tudo fosse resolvido na audiência una, e com mais, tudo, a maior parte possível, em conciliação. Porque a Justiça do Trabalho, já desde o início da sua existência, ela prevê o privilégio da conciliação sobre o processo, sobre a sentença, sobre a decisão judicial. Então, a ideia é que as partes conciliassem, tanto que chamavam-se juntas de conciliação e julgamento. A palavra conciliação vem antes, não é julgamento e conciliação, é conciliação e julgamento. Então, privilegiava-se, ideologicamente, privilegiava-se a conciliação ao julgamento, né? Então, tínhamos ali os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, exatamente para dar ao trabalhador, atrair ao trabalhador, a confiança na justiça. Olha, você vai lá porque lá tem um representante dos trabalhadores, né? Não você não vai ser pressionado a nada, porque tem lá um representante dos trabalhadores que vai te defender, entre aspas, né? Porque ele teria a possibilidade de entrar com o processo trabalhista sem a necessidade do advogado, né? Então, tudo isso foi estruturado nesse sentido, né? Daí porque esse DNA de celeridade da Justiça do Trabalho. Então, está na origem, né? E, realmente, ela assim o é, mais célere, por conta dessa origem, por conta dessa filosofia que preside todas as ações processuais na Justiça do Trabalho. Então, é realmente uma justiça mais séria e mais efetiva, né? Porque a justiça tardia não é justiça, né? Então, a Justiça do Trabalho espera-se, pretende-se fazer justiça ainda. Excelência, a Justiça do Trabalho completou agora em maio de 2019 79 anos de história. Como o senhor avalia o judiciário trabalhista hoje? A estigmatização da justiça trabalhista, a reforma trabalhista, a redução das eventuais aventuras jurídicas, né? Quando os autores recorriam à JT querendo indenizações consideradas absurdas, entre outros. É uma maturidade que eu considero natural, né? O processo evolutivo em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da atividade humana, ele é inexorável. Ele ocorre independentemente de quererem pôr ou não freio nele. A Justiça do Trabalho, como eu disse, por essa característica de simplicidade, né, ela ganhou esse estigma de, aspas, justicinha, né, e, assim, taxada muitas vezes até por membros do Judiciário, infelizmente, né, de outras áreas do Judiciário, que desdenham, né, até mesmo dos juízes. Isso acontecia muito. Hoje, acho que esse estigma não está tão evidente, mas já esteve, já esteve. A minha época realmente era, eu convivi muito com isso, né? Mas também é natural do ser humano, porque somos todos imperfeitos, né? Por isso que estamos por aí. Mas a justiça do trabalho, ela já se mostrou nessa oitava década de sua existência, né, mais do que indispensável. É ela o contrapeso social. É ela a pacificadora do embate entre capital e trabalho. Não tenha dúvida, né? Nunca tenham dúvida disso. Ela atuou num momento histórico muito importante quando ela tinha competência normativa, quando ela entrava nos chamados dissídios coletivos com muito mais efetividade, né? Porque a competência dela era muito mais abrangente, né? Então, o número de dissídios coletivos, o número de demandas coletivas era muito maior. As partes simplesmente não conseguiam chegar a um acordo, fechar uma convenção, um acordo coletivo de trabalho, entravam com a demanda, ou o Ministério Público entrava por conta de uma greve, que era sempre, o movimento paredista sempre foi muito pujante naquela época, e a Justiça do Trabalho era
a válvula de escape, era a resolvedora da paz social. Sem ela, nós teríamos embates aí que não se sabe até onde que prosperariam, né? Outros países experimentaram situações semelhantes e foram a guerras civis, não por conta de demandas trabalhistas, mas por conta desse atrito social, capital e trabalho que sempre existiu, né? O proletariado, como se fala na Revolução Russa, e os países socialistas também experimentaram isso. Então, talvez a nossa justiça do trabalho no Brasil tenha sido esse meio, né, de soluções e de pacificação e amortização das demandas do capital e trabalho. Então, ela hoje está mais do que comprovada que ela exerceu esse papel. Hoje está mais amenizado. Você falou, fez referência à reforma trabalhista, que a gente chamava da indústria da indenização, né, que era realmente a demanda, as demandas eram de pedidos indenizatórios altíssimos, exorbitantes, né, e alguns deferidos, infelizmente, né, a gente viu muito, e a reforma trabalhista de 2017, ela veio frear um pouco esse ímpeto, né, avassalador de demandas indenizatórias. No início, eu digo, já falei isso aqui um pouco antes, realmente as demandas sofreram esse impacto de diminuição e tudo. Como hoje nós temos um parâmetro legal para a indenização extrapatrimonial, né, então fica bem mais nítida, né, a possibilidade que a parte vai ter, até onde ela vai chegar com o seu pedido, com a sua pretensão. E tem ainda a situação da sucumbência recíproca, porque se ele pede muito, muito ele pode perder. Então, ele já pensa duas vezes antes de dimensionar o seu pedido, né? Ele vai pensar, olha, se perder, nós vamos ter a possibilidade de pagar honorários sucumbenciais, que é sempre um ônus para a parte na demanda, né? Qualquer uma das partes, ela entra com o processo sabendo que pode ter uma despesa final. Na sua opinião, a justiça do trabalho é importante, né? Sem dúvida alguma, sempre foi e vai ser, não tem a menor dúvida, né? Tantos outros movimentos houveram, que eu me lembro, que tentavam acabar com esse trabalho. Alguns projetos foram apresentados no Congresso Nacional. Na Constituição, houve uma pressão muito grande, havia até uma certa chantagem, né, para troca de interesses ali, ou vocês dão isso ou nós vamos acabar com a justiça. Isso tinha muito, né? Teve muito. Eu acompanhei muito durante minha trajetória alguns vamos chamar de desvarios pensantes aí que tentaram acabar. Teve projeto que a gente chamava de rosto sem face, vamos extinguir os trabalhos, mas ninguém falava para onde que ia mandar a demanda trabalhista. E acabou que nenhum prosperou, e eu creio que não vai prosperar. Ela é indispensável, ela integra a estrutura pensamental no processo brasileiro e já é histórica. Eu não vejo nada que a substitua, pelo menos eu não tenho essa prospecção futura. Pode acontecer, mas na minha maneira de ver, não. Ela vai continuar, ela é importante, foi e sempre será. O senhor não teme o fim da justiça do trabalho? Não, em absoluto, em absoluto. Ela é uma estrutura já arraigada na nossa cultura. Isso é cultural. Não se muda uma cultura com a penada com um projeto de lei. A cultura é repetição de hábitos. E nós temos essa repetição há 79 anos. Agora acabamos de completar 79 anos, vamos completar 80, 160. Né? Então vamos lá. Doutor Antônio, sobre essa questão da punição em si, na qual o trabalhador perde a ação e precisa pagar os honorários advocatícios, o senhor acredita que isso é um dos fatores que fez gerar a redução dos processos? Primeiro, eu não acho que existe punição. Eu não acho que existe punição. Todas as ações nossas, humanas, né, elas têm
ônus. Tudo que nós fazemos, né? Nossas escolhas geram consequências. E nós respondemos por essas consequências. Isso é a vida, né? Então, não há nada de errado em gerar o ônus do advogado, né? O ônus dos honorários advocatícios da sucumbência. Está lá no processo civil. Por que na demanda civil tem, na demanda trabalhista não tem? Não se confunde assistência judiciária com honorários sucumbenciais. O Supremo já disse isso. A assistência judiciária, ela viabiliza o acesso à justiça, não a responsabilidade pelos custos processuais ao final. Aquele que perde tem que pagar a parte vencedora, na proporção de sua perda. É a reciprocidade, porque só ele ganha e não paga. A outra parte, havia um tratamento desigual. Então, não é punição. Não é punição. É a consequência da escolha. Vou demandar? Vou. Posso perder? Posso. Vou ter que pagar ao final? Vou. Por que não? O que não pode haver um obstáculo ao acesso à justiça. Mas ultrapassar essa barreira pelo Instituto da Assistência Judiciária, o resto tem que ser normal. Reciprocidade. Doutor José Antônio, o mercado já sente a chamada quarta revolução industrial, termo usado por especialistas para referência à chegada de novas tecnologias, como a inteligência artificial, a automação industrial e a impressão 3D, entre outras. Como o senhor avalia o impacto de tecnologias no mundo do trabalho? Da mesma forma que ocorreram as revoluções industriais anteriores. Quando surgiu a máquina a vapor, né, muitos operadores de carroças e criadores de animais, adestradores de animais de carga, eles perderam o emprego, perderam a sua atividade. Todavia, migraram para outras atividades. A fábrica do motor a vapor, ela exigia demanda, exigia mão de obra. Agora não é diferente, né? Você fala em robótica, você fala em automação. Todos esses instrumentos da automação, todos eles, desde o programa, desde o software até a máquina em si, exigem mão de obra. O que vai acontecer é especialização dessa mão de obra e migração. O que não pode faltar, para o trabalhador é a educação, a especialização intelectual e profissional. Ele tem que ter aberta a possibilidade de se especializar para que ele migre para esses novos postos de trabalho. Aí, senão, ele fica marginalizado, como nós estamos no Brasil. Nós temos uma carência muito grande de mão de obra especializada. E ao lado dessa carência muito grande, nós temos um desemprego maciço, né? Então, o que nós precisamos realmente é uma estrutura, uma política de Estado que nos dê educação, formação intelectual e profissional, de peso e de acordo com a necessidade do mercado, né? Então, nós estamos importando trabalhadores com essa especialização, com essas especificações técnicas, né, e profissionais, e deixando os nossos trabalhadores à margem do emprego. Isto sim, né, pode provocar um impacto no desemprego, mas não por conta da terceira revolução industrial, e sim por conta da falta de política de Estado que gere educação. O Tribunal de Goiás está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa e da preparação dos magistrados e servidores. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apresentaria outros fatores? A tônica, como eu disse, é de evolução. Tudo evolui, né? E se a necessidade, né, da demanda assim o exige, se a demanda cresce, a prestação de serviço jurisdicional tem que crescer
na mesma proporção. Porque senão nós vamos ter aí a descaracterização da principal tônica do processo trabalhista, que é a celeridade. Não se pode entregar uma prestação jurisdicional célere sem que se tenha estrutura para isso. E a estrutura é o que eu penso, o principal da estrutura não são os prédios, não são os mobiliários, é a sua capacidade humana, é o seu pessoal, né? Sem o pessoal especializado, sem um magistrado atualizado, sem um magistrado estudado, sem os servidores preparados, você não consegue entregar essa prestação adicional, ainda que você tenha a melhor informática, ainda que você tenha o melhor mobiliário, ainda que você tenha os melhores prédios. Sem o pessoal, sem a capacitação da sua massa intelectual, servidores e magistrados, realmente esta prestação adicional não anda, não existe. Doutor José Antônio, o senhor é muito respeitado dentro do nosso tribunal pelo seu comprometimento, pelo seu desempenho e pela sua dedicação. Quando vem em sua cabeça o nome TRT, mesmo considerando os poucos anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Foi o coroamento, talvez, né, daquela carreira que começou em 81 com meu ingresso no Justiça do Trabalho como servidor, né. Aqui eu encontrei, né, a magistratura ela me deu, não digo o ponto final, mas a fase, né, derradeira dessa trajetória, né. Então, e tenho no TRT, nos companheiros, né, a minha base, né, de contato social, de interação social no Estado de Goiás. Sem ela ficaria muito difícil simplesmente mudar com a família para cá, né? Então, essa comunidade TRT, essa estrutura TRT, é que me deu a condição de permanecer, de estar aqui até hoje. Então, foi essencial na minha vida pessoal, tanto como profissional, quanto como pessoa normal, né, na convivência social maravilhosa que eu tenho com todos os meus amigos do tribunal. Qual é o maior desafio de um magistrado trabalhista nos dias de hoje? Magistrado trabalhista. Eu acho que ele não difere de outro magistrado, né? O juiz, ao julgar, ele tem diante de si conflitos que envolvem, não se sabe, né, quais os interesses, quais os sentimentos, né, quais as necessidades. O processo é muito frio, né? Há um grande desafio do magistrado, eu digo geral, não só trabalhista, né, é enfrentar esse dilema ao decidir, né? E o magistrado trabalhista ele tem um plus, né, nesse desafio, porque ele está falando sobre salário, sobre uma verba alimentar, né? Então, atrás de uma demanda, tem uma necessidade muito grande, né? Tem um desempregado precisando de recursos, tem N situações que, se ele não refletir, não tiver uma boa estrutura, né, eu digo assim, moral e emocional, ele vai, né, entrar em parafuso, né? Nós tínhamos estudos, né, não sei hoje como está, né, mas ainda na minha época de magistratura, estudos que existia um grande grau de alcoolismo, né, na magistratura, né, como assim na medicina também, né? São profissões muito árduas, né, quando você está mexendo diretamente com pessoas, né, com seres humanos. Então, na outra ponta do processo, tem seres humanos. Então, esse é o desafio do magistrado. Eu falo sempre, aplicar a lei é tecnicidade, né? Fazer justiça não é apenas tecnicidade, é também essa parte mais ligada
aos atores sociais envolvidos naquilo. E o magistrado se envolve, querendo ou não querendo, ele se envolve, é difícil para ele. Poderia compartilhar conosco quais os fatos mais marcantes da sua carreira na Justiça Trabalhista Goiana? Olha, foi muito curta, né? Como magistrado, apenas 2 anos. Teve esse início maravilhoso, né? Ao lado da doutora Dora Maria da Costa, que, vamos dizer assim, foi uma grande simbiose de ideais. Eu vinha de uma formação no Tribunal Superior do Trabalho que tinha como base pensamental essa de que a justiça ela não existe sem o jurisdicionado. O jurisdicionado é tudo, é a base de tudo, é a base da existência. Então, para ele devem ser volvidos todos os nossos esforços. Eu vinha com esse pensamento, com esta formação. Assim, eu havia me formado no justiça. E encontrei a doutora Dora, minha amiga maravilhosa que eu tenho, encontrei nela exatamente a mesma intenção. Ela tinha recém concluído a presidência da Matra e estava muito preocupada com esse atraso nas pautas. E foi a partir daí que nós fizemos praticamente um saneamento na primeira junta de conciliação e julgamento, que serviu de base e exemplo para muitos magistrados, né? Eu acho até que para a administração do tribunal, porque a partir daí o tribunal alcançou a célebre, né, alcunha de tribunal mais célebre do país. Então, eu acho que está nessa sementinha plantada lá no início pela doutora Dora. A minha maneira de pensar é essa, mas é minha pessoal, né? Não estou falando que isso é um fator, não. Estou falando que eu penso que talvez tenha ocorrido aí essa iniciativa. Então, para mim, é um fator muito importante eu ter participado desse início, né, ter participado desse projeto, que eu acho que frutificou, sim, ele frutificou. Ele gerou frutos e esses frutos são colhidos até hoje. Na minha maneira de pensar. Eu insisto nisso porque senão eu vou desagradar outras pessoas. Eu não quero de jeito nenhum isso. A partir de suas experiências, que palavras deixaria um advogado que está iniciando a sua carreira, em especial na área trabalhista? É, é, é um pouco complicado você falar de princípios, né, éticos, profissionais e morais para qualquer profissional, para qualquer pessoa, né? Mas o advogado, trabalhista principalmente, ele é como todo profissional, ele tem que desenvolver toda a sua carreira, todas as suas ações, sempre pensando nesta atividade que ele exerce e que envolve interesses muito maiores do que interesses financeiros. Às vezes, você encontra profissionais que têm uma preocupação muito grande em ganhar apenas, obter apenas o lucro financeiro. Ele pensa no tamanho da demanda, ele pensa na capacidade de pagamento de honorários da parte, e ninguém tem a obrigação também de fazer caridade com a profissão. Todo mundo precisa de ter seu ganho. Mas o advogado, quando se defronta com a parte, com a prática profissional, ele tem que estar imbuído dos princípios que toda a humanidade precisa ter. Não só aquela saga violenta pelo ganho fácil ou ganho difícil, mas sim saber que ele está trabalhando e prestando um serviço para pessoas, para seres humanos que têm, além da necessidade financeira, tem outras necessidades que a gente já falou aqui,
muitas vezes desconhece, a maioria das vezes desconhece. Então, é simplesmente manter-se dentro da moralidade, da ética e ser um bom profissional. Eu não tenho nenhuma outra recomendação para deixar para advogado, trabalhista ou não. Acho que todo profissional tem que trabalhar com ética e moralidade. Doutor Antônio, doutor José Antônio, que mensagem o senhor gostaria de deixar registrado para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Que eu nasci e fui criado, né, filho de Zezinho. Meu pai chamava José Antônio e era tratado de Zezinho. Eu quero sempre chegar a esse mesmo nível, ser um Zezinho, né? Se possível ainda nessa encarnação. Se eu conseguir isso, eu estou satisfeito. Voltar a ser só um Zezinho. Não sou mais doutor, não sou excelência, quero ser só um Zezinho, só isso. Essa é a minha mensagem para o futuro. Quem é José Antônio Alves de Abreu? Na opinião de José Antônio Alves de Abreu. Esse indivíduo que procura ainda encontrar maior possibilidade de ajudar os meus semelhantes e de me tornar apenas um serviçal dos meus amigos e das pessoas que necessitam, que convivem comigo. É isso que eu quero. Esse é José Antônio. Doutor José Antônio, o que dá sentido à vida? Exatamente isso. Procurar, né, encontrar uma forma de ajudar o próximo. Para mim é isso. Enquanto eu puder ser solidário e fazer de alguma forma ajudar meus próximos, meus semelhantes, eu tenho sentido de vida e é por isso que eu vivo, e é por isso que eu busco, e é por isso que eu trabalho. Que pergunta que eu deixei de fazer ao senhor? Olha, Que o senhor a gostaria? entrevistadora é de extrema competência, não tenha dúvida, perguntou tudo, e eu não tenho nenhum acréscimo, pode ter certeza. Está de bom tamanho para a minha entrevista. Em nome do TRT 18, eu gostaria de te agradecer pelos seus valiosos depoimentos. Nada. São meras lembranças, né, do passado muito gostoso que eu vivi. Muito obrigada. Nada.